Queridos, desta vez vai ficar em 3 partes. Não tem jeito. Mas vamos terminar o nosso ensino desta tarde. Continuando dos versículos 32 ao 35, que nós já lemos. Pois bem, queridos, então o que nós vemos aqui? Nos versículos 32 ao 35, o 33 diz assim: E quando o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. O 35 diz: E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. Queridos, o que nós concluímos aqui com esta atitude de Paulo? Paulo, ele estava na mesma situação que todos aqueles homens desde o início. Paulo era um dos prisioneiros, né? Aquela prova estava se dando por causa de Paulo. E o que nós vemos aqui, queridos? Mesmo Paulo vivendo aquela situação desde o início, a postura de Paulo era diferente. Por que Paulo agia de maneira diferente, queridos, mesmo estando dentro daquela situação tão difícil desde o início? É porque Paulo tinha consigo o Espírito Santo de Deus. Paulo não só conhecia Deus, Paulo não só sabia a respeito de Deus, Paulo não só era muito letrado a respeito de Deus, como Paulo tinha profunda intimidade com Deus a ponto de ter uma comunicação com o Espírito Santo muito amigável, muito íntima, muito particular. A atitude de Paulo, tão corajosa, tão segura, tão diferente, acontecia porque Paulo sabia que rumo aquilo estava tomando e que final teria, né? Paulo, queridos, ele tinha certeza que Deus era com eles e que aquilo estava terminando a ponto de Paulo tomar aquela atitude de não só pegar o pão, partir, agradecer a Deus, consagrar a Deus e comer, mas Paulo fez aquilo, queridos, não somente por ele, mas por todos os outros que estavam vivendo a mesma situação. Olha a diferença de um só. Paulo, só ele tinha intimidade com Deus, dali. Tá certo que tinha outras pessoas com ele também, principalmente a pessoa que narrou toda essa história, ele também era temente a Deus, mas a grande maioria daquele povo não conhecia Deus, não tinha intimidade com Deus, não tinha experiência com o Espírito Santo. Então o que aconteceu? Paulo, queridos, agiu de uma maneira muito firme, muito corajosa, muito decidida. Por quê? Porque ele tinha fé, tinha confiança, tinha esperança, não só de que aquilo estava terminando, como de que Deus estava com eles e que Deus salvaria a todos. Então aquela atitude firme de Paulo não estava beneficiando apenas a Paulo em comer, mas como a todos. Paulo, que foi que ele falou? Olha, gente, 14º dia e vocês esperando sair dessa situação. Agora vocês têm que comer, que está garantido que não vai perder um cabelo de nenhum de vocês, né? Nenhuma cabeça vai perder um único cabelo. Paulo estava firme daquilo. E aquela atitude de Paulo era para chamar a atenção dos outros a que se acalmassem, a que se aquietassem, a que tivesse confiança de que eles iam sair daquela situação, né? Paulo convidou a todos, e não só convidou, como Paulo começou a comer. Paulo se pôs a comer. Para quê? Para que os outros confiassem
para que os outros se acalmassem, para que os outros se dessem a condição psicológica de comer, né? Paulo agiu daquela maneira para que eles entendessem que estava tudo bem, que aquilo estava terminado e que Deus tiraria eles dali com vida. Aquela atitude de Paulo mostra a diferença de quem tem e de quem não tem o Espírito Santo de Deus, queridos. E quando vai passar por uma situação dessa, olha o comportamento. Se aqueles homens não tivessem debaixo dos cuidados de Deus, queridos, que cuidava de Paulo durante toda aquela viagem, muita gente tinha morrido ali. Aqueles homens iam morrer, porque a tempestade era muito forte, o navio havia se deteriorado pela viagem, muita gente morreria, não fosse a garantia de segurança que Deus havia dado. E Deus mesmo vinha fazendo a segurança a viagem toda. E Deus havia prometido que todos chegariam a salvo. Não fosse Deus cuidando para que acontecesse dessa maneira, que coisa terrível não tinha acontecido, queridos, porque o inimigo colocou para destruir com toda aquela gente, né? E como o inimigo chega a êxito na vida de muita gente, em situações tão parecidas que nós vemos por aí, que o inimigo vem para matar, roubar e destruir e consegue chegar a êxito total. Mas daquela maneira, daquela vez, querido, naquela situação, o inimigo veio determinado, mas Deus não deixou. Então, Paulo, queridos, diante desta situação, desta atitude, fez com que os outros também confiassem, se acalmassem e também começassem a comer. Olhe que diferença nesta atitude de Paulo, né? Aqui os versículos 36 e 37 diz assim: E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Queridos, observe esta situação. 276 almas. Era muita gente vivendo aquela mesma situação com Paulo, junto com Paulo, passando por aquela tribulação tão grande naquela viagem. Quando Paulo embarca para ir para Roma e o inimigo tenta tirar a vida de Paulo. Que situação! Queridos, não estranhe quando você vier passar por situação parecida. Observe que em toda esta viagem de Paulo, o começo foi de grande dificuldade, o meio e o fim foi embaixo de grande dificuldade. E este ensino, ele não termina aqui. No próximo culto nós vamos terminar de ler, concluir o estudo neste capítulo 27 do livro de Atos. E você vai ver, queridos, que aquela viagem de Paulo, ela começou difícil do início ao fim. E era muita gente que estava com Paulo. E todos viveram junto com Paulo aquela aprovação. Mas o que aconteceu aqui no final, queridos, é que Deus, ele cumpriu aquilo que ele havia prometido a Paulo. Não só de salvar a vida de todos, vida material, como levar Paulo até a presença do imperador César Augusto. Queridos, se Deus nos prometer algo, seja lá em qualquer situação, tenha certeza, pode acontecer o que acontecer. Deus, ele vai lhe garantir a segurança e vai fazer você chegar até o cumprimento da promessa. Ele vai fazer você chegar até o cumprimento da promessa. Não importa o que venha a acontecer. E é de Deus que as coisas cheguem a extremos muito grandes. Por quê, queridos? Que Deus permite isso. Porque é do interesse de Deus se revelar a nós. E Deus vai sempre, quando ele tira para se revelar a nós, ele vai fazer isto dentro do âmbito espiritual. Porque de material, queridos, isso não é nada para nós. Apenas no âmbito material não é nada, porque nós somos espirituais. E nós estamos acostumados a lidar
com o material. Nós estamos acostumados a lidar com o natural. Então, quando Deus ele quer se revelar a nós, ele faz coisas extremas que saltam o natural, que chega ao sobrenatural. Para que você tenha certeza, Deus permitiu isso na minha vida, foi Ele que trouxe essa situação. Porque do jeito que foi difícil, do jeito que foi terrível, eu vejo aí a mão de Deus. E é assim, queridos, que você vai vendo o agir de Deus na sua vida. Deus vai lhe levar a situações extremas, mas vai estar com você, vai lhe tirar dela, para que você tenha certeza que é Deus que está com você. É que é Deus que está permitindo. E depois de cada uma provação que você vier passar, tenha certeza que aquele objetivo pelo qual Deus lhe fez passar pela provação, no final, Ele vai colocar na sua mão o entendimento, a vitória, o motivo pelo qual Ele fez você passar por aquilo. Você vai ver que aprendeu aquilo que Deus queria te ensinar com isso. Você vai ver que foi preparado, fortalecido, enfim, querido. Todo o objetivo que Deus tiver, com aquela aprovação que Ele vai lhe trazer no final, você vai ver que Ele vai lhe entregar na sua mão, concluído, aquele objetivo pelo qual Ele permitiu a prova. Queridos, o nosso vídeo de hoje vai ficar em 3 partes, não teve jeito. Mas se você achar as 3 partes, ouça, assista, passe aos outros, né? E seja abençoado com este aprendizado. E também convidado por Deus para esta grande obra que Deus está levantando na face da terra, que é o avivamento espiritual destes últimos dias. Deus está preparando e já está em andamento o seu grande avivamento espiritual para os últimos dias, quando Deus vai preparar a sua igreja para o arrebatamento. Glórias a Deus. Se você achar desses vídeos, queridos, procurem as 3 partes, porque hoje ficou em 3, graças a Deus. Mas nós estamos concluindo este ensinamento, certos de que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se Deus lhe tomou para lhe pertencer intimamente, assim como Paulo tem a certeza, queridos, se Deus lhe trouxer provas grandes, vai ser para um bem muito grande que você vai receber da parte dele. Porque a Bíblia diz que Deus prova quem ama e corrige a quem tem por filho. Então, queridos, Paulo mesmo disse: bem-aventurado aquele que sofre provações, porque no final o resultado é de gozo e glória. Glórias a Deus, aleluias, queridos. Isto aqui, este ensinamento, é Deus nos ensinando, nos mostrando que quando nós nos entregamos nas mãos dele, ele vai nos preparar para algo grande. E essa preparação, às vezes, nos traz provas muito grandes, mas também estas provas nos trazem coisas tão imensas da parte de Deus nas nossas vidas. Queridos, vamos terminar aqui o nosso ensinamento desta tarde em coração, agradecendo a Deus por mais um vídeo, por mais um culto, e agradecendo a cada um que ver e ouvir, e a cada um que vier se inscrever no nosso canal, porque nós estamos precisando de inscritos, a cada um que venha orar, queridos, e realmente se entregar a Deus, para que Deus possa usar na sua tão grande obra para estes últimos dias. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus santo e maravilhoso, Pai querido, muito obrigada, meu Pai santo, por mais este ensino desta tarde. Obrigada, meu Pai, pela tua presença. Obrigada, Pai, porque tu recebeste o nosso louvor, a nossa adoração, toda a nossa petição. Oh, Pai querido, aqui estamos, Pai, para assim como Paulo, sermos tomados por ti, meu Pai querido. E ainda que venha prova, venha lutas, venha tribulações, meu Pai, nós estivermos, meu Pai, preparados na certeza de que tu estás conosco.
E que se tu nós permitires, Pai, alguma prova, alguma situação difícil, meu Pai, nós vamos ver a tua glória, nós vamos ver o teu agir tão imensamente, meu Pai querido, o qual faz com que a nossa fé, a nossa intimidade contigo aumente ainda mais. Pai Santo, que isto venha, Senhor, servir, meu Pai, para que o nosso coração seja alcançado pela tua graça e cada vez mais nós sentimos um imenso desejo de nos entregarmos a ti inteiramente, o corpo, alma e espírito, para que tu possa nos usar segundo a tua vontade para aquilo que te aprouver, Pai. Muito obrigada por tudo, Jesus querido, Jesus amado. Muito obrigada por tudo, Jesus Santo. Fica conosco. Nos guarda, meu Jesus querido, nos cobre com o teu sangue, nos livra de toda tentação de pecado. Oh, Jesus querido, nos responde, meu Pai, as nossas orações, meu Pai querido. Atende o nosso pedido, a nossa oração. Tu sabe que nós precisamos, Jesus, precisamos de bênçãos materiais, bênçãos espirituais, Senhor, na nossa vida, na nossa saúde, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar. Oh, Jesus querido, fica conosco para sempre. Oh, Jesus Santo, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, muito obrigada pela tua obra feita através das nossas vidas. Que esta palavra alcance quem tu quiseres, o Espírito Santo. E assim vai fazendo a tua obra conforme o teu querer. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Queridos, muito obrigada a todos. Que venham se inscrever neste canal, deixando seu comentário e principalmente orando por esta obra. Para que Deus faça, não só através deste canal, através das nossas vidas, mas através da vida de cada um que você venha interceder. Que o Senhor venha tomando e agindo e trabalhando conforme a sua vontade na vida de cada um. Queremos agradecer a todos em nome de Jesus. Amém.